Qual dos itens abaixo corresponde aos valores lógicos omissos, né, de cima aí para baixo, da última coluna da tabela verdade abaixo, tá? Então, ele quer saber quais são os valores que a gente vai colocar aqui, aqui e aqui, de cima para baixo, tá? Nesse sentido, nessa ordem, tá? Então, vamos lá. Para a gente completar essa coluna, a gente tem que fazer essa belíssima parte aqui da tabela verdade, tá? O que a gente tem que fazer por parte, tá? Então, vamos olhar aqui a proposição aí mandante, né? A mais importante é essa daqui, que tem um ou, tá? Então, para eu fazer, essa vai ser a minha primeira divisão, né? Eu vou ter que fazer essa segunda parte, ver quais são os valores lógicos, fazer essa parte e ver quais são os valores lógicos, separado, tá? Vou começar aqui por essa primeira. Para eu fazer essa primeira, eu também tenho subdivisões, né? Eu tenho aqui, ó, um C aqui, né? Uma condicional. Então, eu também vou ter que dividir em mais duas partes. Essa aqui primeiro, tá? E depois o C. O C já está feito, né? Graças a Deus. Então, agora eu tenho que fazer o A e não B. E o A e não B, eu tenho que ter o A, que eu já tenho, e o não B é bem tranquilo de fazer. É só eu vir negando todos os valores lógicos de B. Então, não B, vou fazer aqui do ladinho, é o F, é o F, é o V, é o V, é o F, é o F, é o V, é o V. Então, eu já tenho o A, que está aqui na minha primeira coluna, e agora eu tenho o não B. Então, eu consigo fazer exatamente essa parte aqui, ó. O A, vou apagar aqui para não poluir, né? Então, eu já tenho o A e não B, consigo fazer essa coluna aí. Vamos lá? A, E. Então, aqui eu tenho E. Tá? Quando é que um E ele vai ser verdadeiro? Ele vai ser verdadeiro quando as duas forem verdadeiras ao mesmo tempo, tá? E isso vai acontecer em quais colunas? Ó, essa daqui, ó, V com V, então aqui é verdadeiro, vou fazer aqui bem no cantinho, tá? Eu tenho aqui, ó, V com V, então é verdadeiro, e o resto é tudo falso, tá? Então só vai ser verdadeiro nessas duas linhas, o resto é tudo falso, né? Apareceu um falso, faz com que a proposição toda seja falsa, beleza? Agora a gente vai para o sim, então. A gente já fez aquela parte em amarelo, certo? Agora a gente vem para essa parte aqui, ó. Agora a gente vai fazer essa parte aqui. Tá? Que seria o A e não B, que a gente tem aqui nessa coluna, tá certo? Essa coluna a gente acabou de fazer. Então, C. Então, vou apagar essa parte aqui em amarelo e vou fazer com C. Então, C. Lembrando que a gente está na ordem, essa ordem aqui, né? Porque o A e não B é o que está em vermelho e o C é o que está em preto. Então, a gente vai sempre olhar o sim, então, nessa orientação, né? Nessa direção. Sendo que o sim, então, ele é verdadeiro praticamente em quase todas as alternativas. Ele só é falso em uma, em que a minha premissa é verdadeira e a minha conclusão é falsa. Ou seja, eu prometo fazer alguma coisa se algo acontecer. Se algo acontecer e eu não cumprir com a minha promessa, a gente tem uma proposição falsa. Então, aqui eu tenho que olhar onde que minha premissa é verdadeira e minha conclusão falsa. Isso vai acontecer aqui, ó, premissa verdadeira, conclusão falsa, porque a gente está nesse sentido aqui. E só acontece nessa, né? Nessa aí que vai ser falsa, só nessa. Vou fazer de azul, tá? Não vou fazer de azul não, porque vai confundir com outro azul lá. Vou fazer de vermelho mesmo, tá? Então, a gente tem aqui falso, que seria a premissa verdadeira, conclusão falsa. Então, consequentemente, todos os outros são verdadeiros. Aqui, ó, rapidinho, todos verdadeiros. Beleza? Então foi, né? Essa minha primeira parte do ou foi feita, tá? Agora eu vou para a segunda parte, que seria essa outra parte de cá, ó. Vou botar em verde. Essa outra parte aqui. Então eu teria que fazer
o não C, e depois o se somente se do B e não C. E depois comparar com essa daqui, que é aquela parte toda em amarela, e ver quais que são verdadeiras ou falsas. Só que, pensa aqui comigo, né? A gente tem aqui uma proposição com ou, né? Ou. E o ou, ele vai ser verdadeiro quando pelo menos um dos dois for verdadeiro. O ou, ele me diz isso. Se eu tenho uma frase com ou, se uma das duas coisas forem verdadeiras, ou as duas, né? Tanto faz. Quando uma das duas já for verdadeira, eu já tenho a minha proposição como verdadeira. E então nota que nessa linha eu já tenho um verdadeiro, nessa eu já tenho um verdadeiro, e nessas outras duas eu também tenho um verdadeiro. Então não importa, né? Não importa qual seja essa outra linha, aqui poderia ser falso ou verdadeiro, ser falso ou verdadeiro, falso ou verdadeiro, não importa, que não mudaria a minha conclusão, né? A minha proposição. Então nem preciso fazer o outro lado. Aqui eu já vou ter que vai ser verdadeiro por causa desse verdadeiro, vai ser verdadeiro por causa desse, que eu tenho uma proposição ou. Então aqui é verdadeiro, 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 verdadeiro. Então todos são verdadeiros. Então a conclusão é que é a letra C de Cláudio.